cada um que vai assistir esse vídeo possa receber a paz sobre o seu coração. Mais uma vez estou aqui na estrada a caminho do hospital, indo para fazer a troca do meu esposo enquanto ele está lá com a Maria Eduarda. Todos que estão me acompanhando aqui no canal também, pelo Facebook, no Instagram, sabem do processo que estamos passando cada dia, o processo que Deus confiou a nós. É um processo que sabemos que o diagnóstico nenhum de nós quer ter, muito menos ouvir falar, né? Porque a palavra câncer, ela assusta a todos nós. Mas você que é novo aqui no canal, ou aqueles que já é inscritos, né? Compartilhe as nossas mensagens, os vídeos. Eu falo nossas porque faz parte da Maria. A Maria, ela faz, eu sempre posto shotzinhos dela, vídeos, né, dela. Então é nosso, para que todo o conteúdo possa ser relevante, né, e o YouTube possa reconhecer e sempre tá passando, né, à frente. Então se inscreva no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho para sempre que tiver um vídeo ele te lembrar. Eu sempre peço a Deus e ao Espírito Santo que ele venha ministrar, né, a minha mente, o meu coração, para que eu possa, quando fazer um vídeo de contar algum testemunho, o Espírito Santo possa fazer parte, que não venha a ser só da minha carne, mas sim conduzida por Ele. E os testemunhos são sempre para edificação, para o nome dele ser adorado, para o nome dele ser exaltado, que é o que ele merece, porque Deus, ele merece ser glorificado através dos lábios dos homens, né? Homens, quando a gente diz, somos nós, criatura de Deus, né? Nós filhos, servos dele. E voltando aqui para o hospital, fazendo, né, uma análise dos meus pensamentos, e a gente começa a encaixar, né, o quebra-cabeça quando nós estamos passando por algo. O mundo se diz coincidência, outros usam a palavra destino, mas a verdadeira razão são um propósito diante de Deus. E como diz, né, quando a gente começa a ter intimidade com Ele, buscar Ele mais no secreto, se nós observarmos, Ele sempre está mostrando um pedacinho do amanhã. Era como Jesus e os seus discípulos, né? Sempre que ele falava algo para ministrar, era sempre em parábolas, né? E eu vejo que tem momentos na nossa vida que quando nós vamos passar algo, o Senhor, ele dá em doses homeopáticas, em doses pequenas, mas querendo mostrar que algo vai acontecer. Ou então, se nós não estivermos atentos, a gente vê tudo aquilo, e quando está passando pelo processo, a gente começa a encaixar, né, as pecinhas do quebra-cabeça e falar: meu Deus, tu já estava me preparando, tu já estava me alertando, e
mal eu percebi. Mas aqueles que estão intimamente com Deus, a gente começa a desvendar, né, algo que nós estamos passando. E eu quis passar algo do que eu tô sentindo neste momento, até chegar ao hospital, que há uns meses antes da descoberta da Dudinha, do diagnóstico da Dudinha, eu já comentei em alguns vídeos, pedaços, que o Senhor, Ele permitiu a minha gravidez e foi permitido bem no auge do meu trabalho. Como eu já comentei, que eu mexo com bolos. Depois que eu vendi o meu buffet, quando eu tive o Pedro Henrique e o Senhor me libertou da depressão, eu fui mexer com bolos, tanto para a obra, como eu sempre gostei, e para o meu sustento do dia a dia. E eu aprendi a fazer personalizados com pasta americana e trabalhos artesanais, principalmente no lado infantil. Então é considerado cake design. É um trabalho que eu sou completamente apaixonada, completamente faço por amor. E o Senhor muito me abençoou nesse trabalho. Eu louvo e agradeço a Deus porque as bênçãos foram muito grandes na minha vida. E quando Deus permitiu de eu engravidar da Maria Eduarda, a preocupação foi grande por causa do descolamento da placenta. Então eu fiquei apreensiva em continuar sozinha no trabalho. E foi aonde que, de uma maneira especial, acabei conhecendo uma jovem, aonde hoje ela é a dona do negócio. E assim trabalhamos juntas durante toda a gravidez, né? Por causa do meu repouso. E quando eu ganhei, o meu propósito sempre foi vender o negócio para poder cuidar da Maria. Mas, devido às necessidades diárias, devido ao nosso dia a dia, das nossas obrigações, eu ficava muito apreensiva e acabei se tornando sócia. Mas por permissão do Senhor, a Dudinha foi crescendo e na descoberta, né, do fígado, eu decidi entregar o meu trabalho, vender de vez. E assim o meu esposo, ele trabalha, tem seu trabalho, e para cuidar da Duda. E um dia eu, orando ao Senhor, eu falei pro Senhor que eu tava entregando algo que não só me dava um bom retorno financeiro, mas algo que eu gostava muito, que me ajudava muito, num tipo como se fosse um hobby. E eu me satisfazia no meu trabalho. E eu lembro que eu fui um dia para o café de intimidade da minha igreja, que é todas as terça-feiras, às 2h da tarde. A minha pastora Cleusa, aonde ela ministra. E estando naquele café com a Maria Eduarda, eu nunca esqueço que o Senhor tomou a boca da pastora e disse que Ele estava aceitando a minha oferta.
E só eu e ele sabia da oração que eu tinha feito. Eu falei pro Senhor que se fosse para cuidar da minha filha, eu ofertava o meu trabalho, mas que Ele cuidasse de mim. Porque a gente sabe, nós, principalmente mulheres, que no casamento o esposo tem o seu lado profissional, o sacerdote cuida da casa, mas nós mulheres gostamos também de ter o nosso ganho para alguns cuidados nossos. E eu sempre trabalhei desde a minha infância. Eu lembro que aos meus 10, 11 anos eu já trabalhava com a minha mãe. Quando eu fiquei moça, eu também trabalhei no ramo também de alimentos. E assim foi todo esse tempo de matrimônio. Já tem 19 anos que eu sou casada. São 19 anos que sempre trabalhei, nunca parei de trabalhar. Mesmo que fosse um trabalho em casa, mas sempre tive uma rotina de trabalho. E uma das coisas que eu pedi para Deus, mesmo cuidando da minha filha, mesmo sabendo que vai passando os anos, a gente cansa também, a gente quer um descanso da rotina do dia a dia, né? Mas eu falava pro Senhor que Ele mudasse a minha mente, que eu não viesse a me abater, porque hoje em dia a gente sabe que você, quando sai de uma rotina, o seu próprio organismo, ele sente falta, a sua transição de mente é muito grande, dá até abstinência. Eu sofri nessa parte no começo, porque até eu reconhecer e transicionar minha mente, que eu não tinha mais aquela rotina, não tinha mais aquele dia a dia, era outra rotina que seria cuidar da casa e da Maria. Então eu sempre pedi ao Senhor para me ajudar, e o Senhor tem feito bem presente na minha vida. Eu louvo e agradeço ao Senhor, porque Ele tem demonstrado que quando a gente faz uma boa escolha, mesmo não sabendo como vai ser lá na frente, porque o amanhã a Deus pertence, somente Ele desvenda, somente Ele conhece o amanhã. Então a gente fica às vezes apreensiva, e Deus, Ele tem sido tão bom comigo, tão misericordioso, tão cheio de bondade, que neste processo da Maria Eduarda a gente teve alguns apuros, porque o seu dia a dia mexe no financeiro, vindo ao hospital. E nas horas que mais eu tive, que eu pensei que estaria em dificuldades, o Senhor tem demonstrado a sua misericórdia e suprido todas as nossas necessidades. Tem usado de anjos na terra para nos abençoar. E isso tem refletido muito na minha vida, porque eu sempre gostei de trabalhar na obra, mas eu nunca pensei ou passou pela minha mente que o retorno viria e eu seria abençoada. Eu queria sempre abençoar. Então até nisso Deus me tratou, tá me tratando, porque eu tenho visto as bênçãos que o Senhor tem trazido na minha vida. E outra coisa que veio na minha mente nessa tarde é que, refletindo todos esses processos, uma coisa que tem mexido muito comigo, que quando eu ofertei ao Senhor o meu trabalho, eu falei para o Senhor que eu ia trabalhar para Ele na obra. E acontece que o seguinte, nesse processo de hospital, a gente sabe que são muito forte o seu dia a dia de emoções.
É tantos exames, é tantas medicações, é tanto episódios que você vê, que você vive, que você enxerga em todas as áreas, desde um cirurgião, um médico, um simples atendente, até mesmo um enfermeiro, auxiliar de enfermagem e os pacientes. Então, assim, é um conjunto de emoções que só mesmo o Espírito Santo para te dar estrutura, porque aonde hoje praticamente eu vivo é dentro de um hospital. Quando a Duda não está internada, mas a gente fica vindo sobre as consultas diárias. E você vê doenças abaixo da sua ou maior que a sua. Você vê gente passando mal. Você vê gente necessitadas, tanto emocional como material. E quando eu entreguei o meu trabalho, eu me foquei em trabalhar na obra. Então, na igreja onde eu tenho participação, a gente tem vários ministérios lá. Tem o ministério do Movimento Compaixão, que eles fazem alimentação pro pessoal da rua. Tem o encontro, que eles fazem um retiro de 3 dias. Um encontro com Deus. E tem café de pastores, tem muitas coisas. Então eu me foquei muito no trabalho da igreja. E a minha companheira era Maria Eduarda. A Maria Eduarda, ela chegou e pro encontro na barriga. Quando a Maria nasceu, bebezinha, 3 para 4 meses, já estava no encontro. Com 7 para 8 meses, estava no encontro de novo. Nós trabalhando na cozinha. Aí eu tinha um canguruzinho, não sei se é canguru que fala, que eu colocava ela nesse negócio que ficava preso em mim, nas costas, para fazer os bolos, os café. Quando ia pro Movimento Compaixão mesmo, dava banhozinho nela e passava a tarde cozinhando, porque a minha alegria foi estar sempre em movimento com as coisas da igreja. Isso alegrava eu. Só que você tem muitos aprendizados, você é muito ministrado em várias áreas. Só que eu percebi que o Senhor queria algo a mais de mim. Eu percebi que o Senhor não queria só eu naquela movimentação. Ele queria me levar pro secreto. Porque os afazeres, às vezes, do seu dia a dia, seja na sua casa, administrando com seus filhos, os serviços diários de um lar, ou para quem trabalha fora, você não tem muito tempo com ele. Você acaba sendo disperso nos seus afazeres diários. Mesmo à noite, se você vai cultuar na igreja, você vive aquele momento de 1h30, 2 horas, 2 horas e pouco, mas o secreto mesmo, você e ele, acaba o dia a dia 24 horas sendo muito pouco. Porque nas 24 horas a gente mal tira algumas horinhas para estar nos pés do Senhor. E eu tenho visto o que o Senhor tem feito na minha vida. Dia 9 de junho foi o diagnóstico. A primeira internação da Duda foi 66 dias. E decorrente de lá para cá, a Duda já tem tido várias internações, eu até já perdi a conta. E muitos dias consecutivos. E nesses dias de internações, de indas e vindas ao hospital, você sabe que muitos, no começo principalmente, tem pessoas ao seu lado, mas no decorrer
todo esse tratamento, os meses vão passando, os dias, as horas, as semanas, os meses vão passando e nós sabemos que cada um tem os seus afazeres, cada um tem sua vida, cada um tem seu trabalho. E sabemos que no momento que você está dentro de um quarto de hospital, até mesmo o meu companheiro, o momento que ele tá lá, eu tô em casa fazendo as coisas para meus filhos, pro meu lar. E quando eu vou fazer a troca, como eu tô fazendo agora, é eu quem fico lá. Então são horas que não passam. Olha, é uma eternidade. São madrugadas de você acordar e ver a noite inteira passar, minutos por minutos. E eu louvo e agradeço a Deus porque o Senhor tem ministrado a minha vida numa escolha de decidir como é que eu deveria passar esses dias, os minutos, as horas, os segundos. E o Senhor tem me ajudado porque eu quis escolher a boa parte. No sentido que é Ele que tem dado força de eu escolher viver a palavra de vida. Porque eu tenho visto que no secreto o Senhor tem ministrado meu coração grandemente. Eu tenho tido momentos de oração sem ter pressa de sair da presença dele. E se fosse no meu dia a dia, eu ia ter pressa. No meu dia a dia, eu ia contar os segundos para levantar, porque é muitos afazeres. Mas aonde eu estou escolhendo a boa parte. É no sentido que eu poderia me frustrar em tudo aquilo que o hospital te oferece, que é uma canseira física, porque não é fácil a luta de hospital. É uma canseira mentalmente, é umas emoções muito grandes que você vive ali dentro, porque você tem que pedir a Deus muito para Ele te ministrar, para você lidar com os acontecimentos, porque ali eu já vi criança ser entubada na nossa frente, onde a gente às vezes fica numa sala de observação. Ali você vê notícias dos médicos darem que não tem o que fazer pelo seu filho. Ali eu já vi crianças falecer, de você ir no hospital e ver aquela criança no seu dia a dia diário de uma sala de quimioterapia e depois você saber que a criança faleceu. Ali você vê tantas coisas que querem te afetar. Mas o que eu quero dizer de tudo que nós estamos conversando é no sentido assim: o que eu tô fazendo? Eu tô escolhendo uma boa parte. Eu acredito no sentido assim, que eu tô fazendo uso da palavra para saber lidar com esses tipos de sentimentos ministrados pelo Espírito Santo. E por eu também sempre amar estar na obra, eu pedi ao Senhor, eu falei: Senhor, eu tô afastada de cultos, porquanto quando ela está em quimioterapia, ela tem a semana que cai suas resistências, então ela tem que ficar reclusa, ela não pode ter contato com pessoas, com famílias, ela não pode ter contato com amigos, então a gente acaba ficando reclusa. E eu acabo não participando de festas, não participando de ajuntamentos, muito menos a igreja ou trabalhar para a igreja. E aí eu falei pro Senhor, eu falei: Senhor,
eu não quero me paralisar. Eu tô no secreto contigo, mas eu quero sempre avançar mais com algo que eu possa falar de ti. E um dia eu louvo e agradeço a Deus, porque eu já tenho as redes sociais, que é o Instagram, o Face, onde a gente sempre tá passando os cuidados da Duda. Mas um dia congregando, eu falei pro Senhor, né? Ai, Senhor, eu acho que eu vou montar um canalzinho para falar dos milagres que tu tem feito na minha vida. E quando eu fui um dia cultuar, um domingo, foi uma troca que meu esposo ficou no hospital e eu vim para casa, e nessa noite eu quis aproveitar para congregar para depois descansar. E assim o Senhor se usou da minha apóstola, que ele deixaria, se quisesse, descer uma unção, no sentido que ele daria algo para você ter estratégia de trabalhar na evangelização, que você poderia trabalhar para a obra, trabalhar em algo que você estaria fazendo lead. Foi uma ministração de uma palavra que Deus usou, a minha apóstola Elisete. E naquele dia foi a confirmação desse canal. Foi a confirmação de eu montar o canalzinho da Maria Eduarda, Duda Meu Milagre. E hoje eu vejo que o Senhor está criando estratégias de eu poder contar os seus milagres, falar do teu nome para ele ser adorado e exaltado através desse canal. Mesmo que eu esteja dirigindo, ou esteja em casa, ou esteja no quarto do hospital, mas através daqui eu tenho visto o operar de Deus, de eu fazer o IT. Eu poderia escolher viver essa angústia, viver esse momento tão difícil, ou me questionar de viver esse deserto, mas eu escolhi as boas novas. Eu escolhi viver o secreto e tirar aproveitamento desse secreto, de viver fazendo aquilo que ele nos ensinou, o ID, para alcançar vidas. E através desse vídeo que eu hoje estou gravando, eu creio que Deus possa alcançar muitas vidas, principalmente nesses grandes processos que não só eu vivo, mas muitas famílias, muitas mulheres, muitos homens, muitas crianças estão vivendo um processo difícil. E que todos nós, não só eu, mas todos nós, podemos escolher a boa parte de viver com Ele, com a palavra, e perseverar em fé e acreditar que você possa estar com conexão com Ele e o Espírito Santo, deixando Ele ministrar suas emoções, ministrar tudo aquilo que queira te abater, e você escolher a boa parte. Como assim está acontecendo na minha vida? Estou numa fase de aprendizado. Estou numa fase que eu ainda estou aprendendo a viver. Mas que eu já tenho visto os grandes operários de Deus. Porque enquanto
eu tenho esses minutos para conversar aqui no canal. Eu sei que Deus está cuidando dela lá dentro. Eu sei que Deus está cuidando de cada coisinha que ela está passando. Eu tô aqui na porta do hospital já, vou fazer a troca. Mas eu quero deixar essa mensagem. Não se afoga em notícias ruins. Não se afogue em diagnósticos que para nós é impossível. Não deixe sua mente a entregar naquilo que o homem diz, mas sim se entrega naquilo que o Espírito Santo ministra seu coração e sua mente, naquilo que ele tem poder de fazer. Que é isso que devemos fazer no nosso dia a dia, ser perseverantes naquilo que ele tem poder. Que eu creio que as demais coisas ele está cuidando, nas demais ele está fazendo o nosso melhor. Tudo aquilo que for de melhor para nós. E eu creio que assim nós estaremos alegrando aos céus, fazendo o ID, ajudando ao nosso próximo, enxergando quem está do nosso lado. Porque quantas indas e vindas de hospital eu conheci tantas pessoas, estou conhecendo pessoas, que no meio de tudo que eu estou vivendo, às vezes ela está passando por angústia e precisa de uma palavra que seja um bálsamo ao coração dela, um alívio. E você possa ser instrumento na vida dessas pessoas. Como eu tenho visto que em meio de grandes aflições minhas, o Senhor ter permitido de colocar pessoas, de eu ter que parar e esquecer o meu foco daquele momento de aflição para orar com a pessoa que também estava em aflição. É difícil porque o ser humano, ele quer viver algo sobrenatural, mas sem passar um deserto, sem ser tratado no deserto. Ele quer que seja papuf, né? Como diz, num piscar. Mas não. A gente tem que ser forjado no fogo. O verdadeiro cristão tem que ser forjado nas suas tormentas. Porque dali nós cremos que é a escolha que faremos se somos os verdadeiros cristãos. Porque quando Jesus ele veio ao mundo, ele não disse que teríamos paz, ele não disse que teríamos dia de bonanças, não, ele disse, se quiseres, né, seguir ele, que teríamos aflições, tribulações, mas se formos firmes e fiéis, nós venceria como ele venceu. Porque Jesus, o nosso Deus, o nosso perfeito Jesus Cristo, ele veio ao mundo e sofreu por pagar os nossos pecados no madeiro da cruz. E como é que somos gratos a ele se nós não reconhecemos isso? Então vamos reconhecer. Que não importa o tamanho do meu deserto, da minha aflição, mas que eu possa reconhecer que ele está cuidando. E eu possa ser um instrumento também, neste momento tão difícil, para outras pessoas que estão passando dias difíceis. Assim sou eu, é você e a quem ouvir esse vídeo. Nós cremos nisso, somos canais de bênção. Eu vou entrar, mas eu quero deixar uma oração, mais uma oração, porque o crente ele não pode se cansar, ele tem que estar em constante oração com Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, estou diante da Tua presença através desse vídeo. Mas, Senhor, eu quero ser grata pelo amanhecer, grata pelo entardecer, grata por mais uma vez, Senhor, estar de frente a esse hospital a qual vou entrar, Senhor, para cuidar da minha filha.
Pai querido, Pai amado, eu sou grata, Senhor, pelo alimento, pelo vestir, pelo calçar, pelo teto. Eu sou grata, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que Tu já tem feito e fará sobre a minha vida. Até mesmo antes de alcançar, eu já sou grata. Eu sou grata, Senhor, pela Tua existência. Eu sou grata, Senhor, até mesmo por esse canal a qual o Senhor tem me dado, Senhor, para mim poder expressar as boas novas de Ti. Toma ele nas Tuas mãos, que ele possa alcançar vida, Senhor, que precisam, Senhor, enxergar, Senhor, que Tu és o Deus do milagre, o Deus do impossível virá possível, o Deus que opera aonde mesmo nossas mãos não são apalpadas para alcançar. Tu opera, Senhor, porque Tu tem o poder. Alcance essa vida, Senhor, que está passando por essas fases difíceis de deserto, de angústia, de aflição, de enfermidade, a qual teve que sair da sua rotina, teve que sair do seu trabalho, teve que sair do seu habitual, Senhor, para viver algo que jamais pensou que ia viver. Pai, que ela possa ter uma transição de mente de gratidão a Ti, porque se ela for grata, Senhor, Tu estará cuidando dos seus, e que ela possa sempre ser o verdadeiro cristão em qualquer tipo de situação. Porque assim como o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, venceu, nós também venceremos. E assim é essa pessoa, que ela possa vencer em meio às turbulências, em meio aos Teus propósitos, os seus desertos. Te glorificando, Te exaltando, Te adorando e fazendo aquilo que Tu queres que nós fazemos, Senhor, que é falar de Ti, Te exaltar, através ao meio das nossas provações. Mova, Senhor, a mente de cada um, Senhor, para mudar, para transicionar, Senhor, a sua mente para as boas novas. Não enxergar, Senhor, só as circunstâncias, Senhor, ruins, mas as coisas boas que Tu faz em meio às tempestades. Tudo isso eu Te entrego. É em nome de Jesus. Em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que está à Tua destra, diante ao Teu trono, Senhor, do Teu lado, para sempre. Nós cremos no Teu poder. E que essa oração possa chegar, Senhor, à vida dessas pessoas. E possa haver um renovo, Pai. Que o Espírito Santo possa visitar cada um deles com pensamentos positivos. Em nome de Jesus. Amém.